Há momentos na história em que um país inteiro acorda com a sensação de que algo não está no lugar. 3 anos depois do início do governo Lula, o Brasil olha para trás e encontra um rastro de promessas caras, políticas improvisadas, contradições profundas e uma dependência cada vez maior do Estado como motor artificial da economia. É como se tivéssemos entrado em um barco que prometia navegar para águas calmas, mas cuja tripulação decidiu aumentar o peso sem reforçar o casco. E hoje a pergunta que ecoa em cada esquina, cada mercado, cada empresa e cada família é inevitável. Estamos avançando ou estamos apenas adiando uma conta impagável? Bom, eu sou o Queiroz do Instituto Zarael e hoje nós vamos analisar sem filtro, sem complacência e sem propaganda os 3 primeiros anos do governo Lula. Aquilo que funcionou, aquilo que ruiu e aquilo que o Brasil insiste em fingir que não vê. A história começa nos primeiros dias de 2023, quando o governo recém-impossado fez sua escolha simbólica. Não foi sinalizar responsabilidade fiscal, não foi organizar prioridades, não foi reavaliar promessas de campanha. A primeira grande ação foi aumentar gastos, reverter desonerações e ampliar programas sociais sem apresentar uma fonte clara e sustentável de financiamento. Era como se o país estivesse usando o cartão de crédito para comprar estabilidade política. E quando o governo escolhe gastar antes de organizar, ele dá ao mercado uma certeza. Eu não tenho tempo para responsabilidade, eu tenho pressa para manter narrativas. E isso se intensificou com a flexibilização das regras fiscais, substituindo o antigo teto de gastos por um modelo mais permissivo, onde o Estado poderia expandir despesas acima da inflação de forma recorrente. Na prática, o governo enviou ao mundo a mensagem de que a disciplina fiscal seria relativa, adaptável, negociável. E o resultado disso, como sempre acontece no Brasil, foi simples: mais imposto. Ao enxergar que as contas não fechariam, o governo passou a mirar em tudo que pudesse gerar arrecadação. Fundos exclusivos, offshores, mudanças tributárias, taxações pontuais e até medidas aparentemente pequenas, mas que afetaram milhões, como o imposto sobre compras internacionais baratas. A máquina precisava ser alimentada e quando o Estado sente fome, ele come o contribuinte. Enquanto isso, o governo buscava construir a imagem de prosperidade. O discurso era de que o PIB crescia, o desemprego caía e a inflação, embora teimosa, era controlável. E sim, números positivos existiram, mas números positivos no Brasil raramente contam a história inteira. O desemprego caía porque milhões estavam trabalhando com remuneração baixa e informal. O PIB crescia puxado por setores específicos, não por uma expansão saudável do conjunto da economia. E a inflação só se mantinha sob relativo controle porque o Banco Central, mesmo sendo criticado diariamente pelo governo, mantinha uma política monetária firme. Ou seja, os acertos que apareceram no jornal não vieram do governo, mas apesar dele. Quando o dólar explodiu e passou dos R$6, não foi um acidente. Foi o resultado lógico de um país que deixou claro que não pretendia conter gastos, que atacou o Banco Central, que gerou insegurança jurídica ao alterar regras econômicas a cada poucos meses e que demonstrou uma profunda incoerência entre o discurso de responsabilidade e a prática de expansão fiscal permanente. A consequência dessa desconfiança foi um real desvalorizado, investimentos recuando, crédito mais caro e uma Selic que voltou a subir. Nada disso é ideologia, é matemática. Em 2024 e 2025, o padrão se repetiu. Mais impostos, mais tentativas de controlar a economia, mais medidas mal explicadas que atingiu diretamente a população, como tentativas de monitorar transações, mudanças repentinas em investimentos isentos e pacotes de arrecadação apresentados quase como se fossem políticas sociais. Ao mesmo tempo, estatais voltaram a apresentar prejuízos, programas foram anunciados como solução mágica e cada avanço era usado como marketing, enquanto cada problema era tratado como culpa de terceiros. O governo parecia operar com a lógica de que se o Estado gastar o suficiente, o país acreditará que está tudo bem, mesmo quando não está. Mas o Brasil não é ingênuo. A população sente na carne o peso de uma economia que cresce menos do que poderia, que depende de estímulos artificiais, que tributa cada vez mais e que tenta transformar o Estado em pai, mãe, tutor e provedor de tudo. Os mercados sentem a insegurança, os investidores sentem as regras instáveis, as famílias sentem o custo da gasolina, do aluguel, dos alimentos. O país vive a contradição perfeita. Indicadores que parecem positivos por fora, mas que escondem rachaduras profundas por dentro. E aí chegamos ao ponto crucial. 3 anos depois, o governo Lula não entregou um projeto de país, mas um projeto de máquina pública.
Não há uma visão de longo prazo, não há reformas estruturais maduras, não há austeridade, não há compromisso com a produtividade nacional. Há sim um esforço incansável para manter a popularidade através do gasto, para sustentar narrativas através de benefícios estatais e para financiar tudo isso com impostos cada vez mais criativos. O Brasil não está à beira do abismo, o Brasil está preso numa engrenagem que gira muito devagar enquanto consome cada vez mais energia. E se nada mudar, não será uma catástrofe repentina que virá, mas uma estagnação prolongada, silenciosa e perigosa, onde o país nunca quebra, mas nunca cresce. Esse é o risco real. Se você quer entender o Brasil, você precisa olhar além dos números que brilham nas manchetes e enxergar o desenho do sistema. E o desenho é claro, não faltam dados positivos, falta direção. Não faltam anúncios, faltam reformas. Não falta arrecadação, falta responsabilidade. E até que o país tenha coragem de enfrentar isso, vamos continuar andando em círculos enquanto o governo comemora migalhas como se fossem grandes vitórias. Se inscreva no Instituto Zarael.